Olá a todos, bem-vindos à nossa aula. Hoje eu irei falar para vocês um pouquinho sobre a primeira semana, as atividades do PET 1. Vou tentar fazer com vocês essas atividades, ok? Bom, então vamos lá. Irei compartilhar a tela, para ajudar vocês nas atividades. E peço a vocês que sigam essa explicação que eu irei fazer a respeito dessas atividades, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui, na primeira semana, atividade 1, na qual simplesmente temos aqui, na parte anterior, vamos voltar aqui, cadê? 64, página 64, está aqui. Falando um pouquinho sobre a ciência, as fontes, a escrita oral, etnográfica, histórica, a memória, os sujeitos históricos, diferentes formas de contar o tempo. Então, aqui está falando sobre o tempo, como se conta a temporalidade histórica, vai falar também das fontes históricas, da memória e o trabalho do historiador. Na primeira questão, faz a seguinte pergunta: os fatos estão disponíveis para os historiadores nos documentos, nas inscrições e assim por diante, como peixes na tábua do peixeiro. O historiador deve reuni-los, depois levá-los para casa, cozinhá-los e então servi-los da maneira que atrai mais. Aí é um texto de um historiador, do Eduardo Carr, na qual na qual está no livro O que é História. Bom, e aqui vem a primeira pergunta: qual o trabalho do historiador e de que maneira ele deve ser realizado? Então, o historiador, qual que é a função dele? É analisar os vestígios do passado, os indícios, os acontecimentos do passado. E, a partir daí, ele vai analisar, por meio das fontes históricas, justamente o quê? Que são esses vestígios do passado, e, a partir de então, através da análise, da investigação dessas fontes, ele vai simplesmente escrever a história, vai, por meio desses vestígios históricos, escrever a história. Bom, na segunda questão, nós vemos aí um texto, a pergunta da seguinte forma: a história está relacionada ao passado e também com as coisas do presente e ao cotidiano. Dessa forma, é necessário compreender que todos nós somos protagonistas desse processo de construção. Sendo assim, você deverá registrar através de uma linha do tempo o seu dia nesse contexto de pandemia. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, um dia de vocês e vai fazer a linha do tempo igual aquela de uma aula que eu dei anteriormente, falando da linha temporal católica, muçulmana, cristã, muçulmana e também a judaica. Vocês vão fazer a linha temporal e colocar lá nessa reta. 7 horas da manhã, acordei. 7h10, escovei os dentes. 7h30 da manhã, tomei café. De 7h30 da manhã às 11 horas, estudei, matemática, português, ou simplesmente li um livro. Você vai colocar o que você fez. Aí, por exemplo, de 11 a 12h40, almocei. De 12h40, de 11h40 até meio-dia, escovei os dentes, liguei meu celular, o meu computador, entrei na sala de aula do Classroom, aí participei das aulas, das matérias até às 17 horas ou 16h45, e aí o que acontece? 16h45, terminei, lanchei. Depois, às 17 horas, o que você fez? De repente, eu peguei, fui assistir um desenho, fui ler um livro, fui brincar. Às 20 horas, jantei,
ou então fiz uma ceia, e aí eu tomei um cafezinho, comi um pão, um biscoitinho, e aí depois o que você fez? Deitou e dormiu lá para as 21 horas, ok? Então é mais ou menos isso aí é a linha histórica de vocês durante um tempo. E aí vem a terceira questão. Os acontecimentos históricos possuem somente uma explicação? Justifique sua resposta utilizando como referência a interpretação da imagem a seguir. É lógico que não existe apenas uma explicação. Se vocês olharem na imagem ao lado, vocês terão o quê? Duas formas de enxergar essa imagem. Dependendo do ângulo que você está vendo, você pode ver ou uma pessoa jovem ou então uma pessoa mais velha. Depende do ângulo que você está querendo, está conseguindo aí enxergar essa imagem. E aí o que acontece? Assim são o quê? São os acontecimentos históricos, ou seja, elas apresentam também esse ângulo, essa forma de enxergar o que é o passado. Então, dependendo do ângulo, da forma que você vai ler as fontes, vai interpretar as fontes, os objetos, né, as fontes arqueológicas, ou simplesmente as fontes escritas orais, você vai ter uma visão de uma forma do que foi o passado, ou do que é o presente, né? Então, quer dizer, isso aí depende muito do ângulo que você vai interpretar essas fontes ou essas imagens. Bom, na quarta questão, o que a gente pode ver? Qual que é a pergunta dela? Como cada uma das ciências auxiliares, como economia, antropologia, arqueologia, geografia, podem contribuir para o trabalho do historiador. Então, o que acontece? Ela pode contribuir de diversas formas, o trabalho do historiador, por meio da compreensão, geração de conhecimentos históricos, que vão desembocar de como era, né, no âmbito político, social, econômico daquela sociedade, e o que o âmbito, né, geográfico pode simplesmente contribuir para que aquela sociedade seja daquele jeito, ou as transformações daquela sociedade. Então, a antropologia, a arqueologia, por meio da geografia do ambiente ali, do território, conseguem, por meio dessa forma, o quê? Simplesmente fazer um levantamento, né, aproximado, por meio de uma interpretação de como vivia, de como era aquela sociedade, ok? Bom, então, por hoje, essa é a explicação da primeira semana. Na próxima aula, eu vou explicar a primeira semana sobre aliás, o PET 1, a segunda semana, ok? Até breve, então, a gente se encontra na próxima semana, ou na próxima aula.